Ok, senhores, dando sequência então no nosso estudo, estudamos séries de pagamentos, né? Estudamos sistemas de amortização e vamos dar seguimento, né, para finalizar. Vamos estudar um pouco sobre as chamadas técnicas de análise de investimento, né? Ou seja, com base nas séries de pagamentos, seja uniformes ou mesmo séries não uniformes, como a gente pode saber se um determinado investimento transformado num fluxo de caixa, ele pode ser viável ou não, ok, senhores? Então vamos fazer uma espécie de uma simulação aqui, tá? Imagina o seguinte, fiz um investimento hoje no valor de R$80 mil. Esse investimento, quem sabe, eu investi numa máquina e essa máquina vai me gerar fluxos de caixa constantes. Constantes durante 6 períodos. Esses fluxos de caixa, eles vão me dar rendimentos, quem sabe no valor de R$15 mil. R$15 mil em cada período. Ok? Faço a pergunta, considerando uma taxa de 4% ao ano, digamos. Pergunta-se, é viável ou não é viável, segundo a técnica do VPL, que é a primeira forma de análise de investimentos, a mais conhecida, inclusive, né? VPL significa valor presente líquido, ok? Vocês têm essa matéria ali na página 10, certo? Que tá, eu coloquei ali como valor atual líquido, mesma coisa, tá? Técnica do VPL. Olha só, o que seria o VPL? A fórmula do VPL. O VPL nada mais é que o somatório dos valores presentes menos o investimento inicial. Ok? Se o VPL der maior que zero, ou seja, VPL positivo, projeto aceito. Caso o VPL seja negativo, menor que zero, o projeto será rejeitado. Caso o VPL dê igual a zero, indiferente, aceitar ou rejeitar. Ok, senhores? Então, a regra de decisão para vocês com base no VPL vai ser necessariamente VPL maior que zero ou menor que zero. Dificilmente o VPL dá igual a zero, tá? Então tá bom. O que a gente visualiza aqui? A gente visualiza aqui uma série de recebimentos uniformes, né? Ok? Que na verdade esse somatório dos VPs a gente tem que pegar todos os valores e trazê-los a valor presente. Nesse caso aqui a gente tem uma série uniforme. Ou seja, como é que a gente descobre o valor presente com base numa série uniforme, né? Ou seja, como é que a gente calcula aqui? A gente precisa saber o P, né? P é igual a R que multiplica pelo FVA. Quem é o R? O R é a série, é 15 mil. Tá? 15 mil que eu multiplico pelo fator de valor atual. Ok?
Qual é o fator de valor atual para 6 pagamentos a 4%? Terceira tabela, última coluna. E pegamos ali 9,38. 9,385074. 9,385074. A gente está trazendo cada um desses aqui corresponde a um recebimento de 15 mil. Um recebimento decorrente da compra da minha máquina, do meu investimento inicial. Certo? Vejamos. 9,38. 5074. Não, perdão, senhores. Me passei aqui. Na verdade, eu estou trabalhando com qual FVA? Eu estou trabalhando com FVA 4%, 6, né? Eu estou pegando 9,38, seria 12, né? Se fosse 12. Perdão, senhores. Na verdade, a gente continua pegando ali a terceira tabela, ok? Última coluna, coluna do 4%, mais linha 6, né, gente? 5,2421, tá? 5,2421, porque é relativo a 6 pagamentos, ok? Vamos lá. R$ 78.631,50. R$ 78.631,50 corresponderia a esses 6 pagamentos trazidos, descontados a valor presente a uma taxa de 4% na data zero. Ou seja, vocês veem como é importante, certo? O entendimento adequado do estudo das séries de pagamento, né? Para a gente conseguir tocar à frente o nosso estudo, né? Ou seja, o somatório dos VPs está aqui, ó. 78.631,50 menos o investimento inicial de quanto? 80 mil, né? Já vimos que vai dar negativo, né? 1.368,50 negativo. R$ 1.368,50 negativo. Então, esse é o valor do VPL. Cuidem, pessoal, que nas alternativas das respostas eles vão botar um negativo e um positivo. Vocês têm que saber diferenciar isso. Ou eles não botem negativo nem positivo, eles botam 1.368,50 é o VPL, sendo inviável o projeto. Ou 1.368,50 negativo, sendo viável o projeto. Eles misturam, eles fazem uma mistura para confundir, ok? Qual seria a resposta do problema? VPL negativo, ou seja, menor que zero. A proposta deve ser necessariamente rejeitada. Certo, senhores? Ok? Digamos o seguinte agora. Vamos pegar esse mesmo problema e vamos fazer uma análise aqui. Façamos o seguinte. Digamos que eu vou aumentar essa taxa. Tá? Não, vamos fazer o seguinte, vamos reduzir a taxa. Em vez de 4%, vamos colocar 2%.
Eu vou reduzir a taxa. 2%. Agora o meu fator vai mudar. 2% 6. 2% linha 6, 5,6014. $5,6014. 15.060,14. 84.021. Deu o valor presente. Como é que fica agora o meu novo VPL? A uma taxa de 2%. $84.021 menos 80 mil, que é o investimento inicial. Eu vou ter agora um VPL positivo. De quanto? 4.021. Ora, o VPL tem sinal positivo, ou seja, maior que zero, agora o projeto é aceito. Então, o que vocês percebem? O VPL ele não depende apenas do fluxo de caixa, ele depende também da taxa de juros que é aplicada ao projeto. Isso é chamado taxa do projeto, tá? Ou taxa referente ao projeto, tá? Essa taxa de juros também, o examinador ele pode chamar ela de custo de capital ou TMA, tá? Aqui, ó. Taxa de juros, custo de capital, TMA. O que vem ser a TMA? Taxa mínima de atratividade, ok? Tudo o mesmo nome para chamar esse I aqui, a taxa, ou também taxa de desconto. Taxa de desconto, né? Tudo a mesma coisa, tá, gente? Então, o que a gente percebe efetivamente? A relação entre taxa e VPL é inversa. O que eu quero dizer com isso? Enquanto uma aumenta, a outra diminui. Vamos analisar isso graficamente, tá, senhores? Vamos pegar esse caso aqui, ó. Esse mesmo caso. Digamos que a taxa fosse zero. Aqui eu pego 15 vezes 6, vai dar 90 mil. 90 mil menos 80 mil, eu vou ter um VPL de 10 mil. Certo, senhores? Taxa zero. Lembrando, taxa de juros zero, a gente não considera o valor do dinheiro no tempo. Tá bom, senhores? Então vamos fazer um gráfico aqui para vocês entenderem o funcionamento do VPL. Fazer um gráfico VPL versus taxa. Lembrando que essa taxa está aqui, ó, TMA, taxa de desconto, custo de capital, taxa de juros, tudo a mesma coisa. Quando a taxa for zero, o nosso VPL ele parte de onde? De VPL aqui em 1000, tá? Então aqui ele parte de 80. À medida que a taxa aumenta, ou seja, digamos que eu tivesse aqui uma taxa de juros não de 2%, mas de 20%. Só não vou utilizar aqui com vocês que nós não temos o 20% nas nossas tabelas financeiras, certo? E aí a gente começa a fugir do foco de estudo para concurso. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte, ó. Aumentou a taxa, o VPL vai cair, porque tu vai descontar mais o valor. Os valores que estão lá na frente, tu vai trazer eles mais a valor presente, com uma taxa de desconto maior, e eles vão ficar menores. Ou seja, aí tu vai comparar eles com a taxa, com o investimento inicial de 80 mil, né? A tendência é até ficar negativo. Olha só.
Via de regra, tá? É assim o funcionamento de um fluxo de caixa. Visto sob a perspectiva, né, de um gráfico de taxa versus VPL. O que a gente percebe? À medida que a taxa vai aumentando, o VPL vai caindo. Aqui a gente tem um ponto muito importante, tá? Que é a chamada de taxa interna de retorno, a TIR. Já deixo claro para vocês que a TIR, o cálculo manual dela não é que seja inviável. Para fins de concurso, não tem como tu calcular a TIR, porque a TIR tu calcula por tentativa e erro. Não tem como tu conseguir isolar o I, a taxa I, para descobrir, para igualar o fluxo de caixa. A taxa interna de retorno, na verdade, é a taxa que faz com que o VPL se anule, certo? Na TIR, então, a gente tem VPL igual a zero. Muito importante isso aqui, senhores, ok? Para efeitos de concurso, o que vocês precisam saber? Vocês precisam saber mais um pouco de teoria, tá, sobre a TIR. Tá? A TIR, a regra de decisão da TIR, qual seria? Tá? Primeiro lugar, na TIR a gente precisa apenas de um fluxo de caixa, seja uniforme ou não. Tá? Primeiro lugar. A gente não precisa de taxa de desconto para saber da TIR. A gente precisa da taxa de desconto apenas com a finalidade de comparação. Né? Por exemplo, nesse caso aqui, se a TIR fosse 3%, é maior que a TMA. Projeto aceito. Ou seja, TIR maior que TMA, aceita a proposta. Em consequência, se a TIR for menor que a TMA, rejeita a proposta. Ok, senhores? Então a técnica da TIR é isso, é uma taxa. Enquanto a técnica do VPL, tu tem um valor, e esse valor com base no sinal dele, ou seja, se for positivo ou negativo, indica a tua regra de aceitação ou rejeição. A técnica da taxa de retorno, ela é tão somente numa taxa, num percentual, tá? E essa taxa, ela é feita com base numa comparação da taxa do projeto, tá? Na TMA do projeto. Se a TIR for maior que a TMA, projeto aceito. Se a TIR for menor que a TMA, projeto rejeitado. Ok, senhores? Muito bem. Interessante conversar com vocês, tá? Que um projeto pode ocorrer dele ter mais de uma TIR. Aliás, também eu poderia dizer, via de regra, tá? Se um projeto tem o VPL positivo, via de regra, a TIR vai ser maior que a TMA. Tá? Ou ao contrário, se tivermos um projeto com VPL negativo rejeitando a proposta, nós teremos também uma TIR inferior à TMA. Isso é a regra. Tá? Ocorre a exceção. Ocorre, por exemplo, conflitos de análise de investimento. Ocorre, por exemplo, quando o VPL indica que tu aceita a proposta, mas a TIR não. Aí nós estamos diante de conflitos de análise de investimento, certo? Pode ocorrer, não é o trivial, tá, senhores? Muito bem, vamos ver agora como a gente pode fazer cálculo de VPL, tá? Com fluxos de caixa não uniformes, ok?
a gente tem um caso ali, na página onde eu falo de fluxo de caixa, página 10, tem como calcular ali, tá, senhores? Um exemplo, mas eu vou fazer um outro exemplo mais simples, que a gente possa usar a tabela financeira dada aqui pela banca. Vamos considerar um investimento inicial de 10 mil. Fluxos não uniformes de 5 mil no primeiro ano, no segundo ano 4 mil e no terceiro ano 3 mil. Certo, senhores? Considerando uma taxa de desconto de, quem sabe, 2%. Tá? A pergunta que se faz: é viável essa proposta segundo a técnica do VPL? Sim ou não, senhores? A gente não está diante de uma série uniforme de pagamentos. Na verdade, a gente está diante de um fluxo de caixa, onde temos um investimento inicial numa máquina, talvez de 10 mil, e essa máquina nos gerou fluxos positivos de caixa de 5, 4 e 3 mil reais ao longo de 3 anos, certo? A gente tem que fazer valor por valor, tem que trazer cada um deles a valor presente aqui. Cada um deles. Ok, senhores? Então, qual vai ser o VPL? Lembram da fórmula do VPL que eu demonstrei há pouco para os senhores? O somatório dos VPs menos investimento inicial. O que seria o somatório dos VPs? Tá? Esse primeiro 5 mil eu trago a valor presente. Pego 5 mil e divido por 1,02 na 1. Mais esse 4 mil. Eu tenho que descontar ele, trazer 1,02 ao quadrado. Mais esse último 3 mil. 1,02, né? Elevado ao cubo. Bom, esse primeiro aqui como é que fica? Utilizando a tabela financeira que a Fundatec nos dá. Aqui vai ficar... O que seria aqui, ó, 5 mil? A gente tem que pegar a segunda tabela, tá? Quando a gente quer trazer um valor a valor presente, a gente pega a segunda tabela. Pega a tabela ali do 2%, a segunda tabela do 2%, qual linha? Esse aqui é linha 1, né? 09803. Por que eu estou pegando da segunda tabela, gente? Porque é muito mais fácil tu multiplicar do que tu fazer a divisão, tá? Ok? E agora o outro. Mais 4 mil vezes. Vamos seguir a mesma tabela. Do 2% agora na linha 2. 0,9611. Mais o 3 mil multiplicado. Agora pegamos também 2%, segunda tabela, 0,9423. Sempre para trazer a valor presente, valores individuais, tu trazer para trás, eu sugiro, tá, pessoal, que a gente multiplica pelo número dado na segunda tabela, do que dividir pelo valor dado na primeira tabela. Porque é muito mais fácil, pessoal, a gente fazer uma multiplicação numa prova que tu tá na correria, gente. As provas aí recentes não tem dado tempo de tu resolver tudo, tá? O tempo é fundamental, pessoal. Então, aprendam a usar essa segunda tabela, tá? Agora, resolvemos isso aqui. Façam o possível, gente, para multiplicar a mão, tá? Cinco mil vezes 09803. 4.901. Não vou considerar os centavos, senhores.
3.844. E 3.000 vezes 0,9423. 2.827. Agora a gente soma. Dois mil oitocentos e vinte e sete, 38,44. 11.572. 11.572. O que é isso aí? É o VPL? Não. É o somatório dos VPs, tá, gente? Apenas isso aqui, ó. O VPL, na verdade, isso aqui, ó, isso tudo é o somatório dos VPs, ó, tá? Ó. Menos investimento inicial, menos investimento inicial, menos investimento inicial, menos... Quem é o investimento inicial? 10.000. Ou seja, 11.572 menos 10.000 vai dar 1.572. Aí sim, é o nosso VPL. 1.572 é maior que zero, aceita o projeto, certo? Com base no VPL. Ok, senhores? Tá certo? Trazemos os valores futuros a valor presente, um pouco mais trabalhoso o cálculo, né? Mas pode ser cobrado isso na prova de vocês, senhores. Certo? R$ 1.572 deu positivo VPL, portanto, aceita-se a proposta. À medida que aumentar essa taxa, o que vai acontecer? O VPL vai cair, ok? E a TIR dessa proposta? Teria um método de cálculo? Olha, na verdade tem. O método de cálculo seria tu ir calculando o VPL até o último VPL que desse positivo, tu vai ter um VPL, uma taxa na qual o VPL é positivo e uma taxa na qual o VPL é negativo. Aí tu faz uma interpolação linear. Isso dá um baita de um trabalho, gente. Para calcular à mão, muitas vezes vai meia hora. Só para calcular a taxa interna de retorno à mão. E tu ainda não chega num valor tão exato, porque tu vai ter que fazer uma interpolação linear. Tá? Então, na verdade, no estudo da taxa de retorno, o importante é vocês conhecer a teoria a respeito dela, o que ela significa, como ela funciona, ok? Vamos trabalhar aqui com um fluxo não convencional. Imaginar aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho 10.000. Aqui eu tenho 5.000. Aqui, em vez de 4.000, eu tenho 1.000. Aqui, quem sabe, eu tenha 8.000. O que a gente percebe nesse fluxo aqui? Esse fluxo ele teve duas trocas de sinal, né? Trocou de sinal duas vezes. Começou negativo e voltou, ó. Ou seja, quando trocar de sinal, por exemplo, aqui eu só tenho uma troca de sinal e seguiu. Poderia inverter isso aqui. Poderia ter recebido 10.000 e pago 5, 4, 3. Eu teria uma troca de sinal. Mas aqui eu tive duas trocas de sinal no fluxo de caixa. Quando eu tiver, senhores, mais de uma troca de sinal, eu posso ter mais de uma TIR. Ou seja, o projeto ele pode funcionar assim, ó. VPL, a taxa, né? Pode seguir algo assim, ó. Tá? Pode ter TIR múltiplas. Certo? Quando acontecer esse tipo de coisa. Normalmente, quando ocorre esse tipo de coisa, nós também estamos diante de conflitos, ok? De conflitos de técnicas de análise de investimento, né? De conflito entre o VPL e a TIR,
né? Aí a gente tem que analisar o gráfico, o que dá um trabalhão fazer, ok? Também temos comparações de diferentes projetos, né? A gente pode ter assim, ó, o projeto A e o projeto B. Aqui a gente tem o ano 0, 1, 2, 3 e 4. Por exemplo, aqui investi 100, aqui investi 200. Recebi 50, 10, 30, 80. Aqui eu estou comparando duas propostas. Quem sabe, trabalhando com uma taxa de 4%. O que a gente vai ter que fazer aqui para descobrir o VPL? Em primeiro lugar, eu estou agora comparando os projetos. A aceitação de um, tá? A aceitação de um exclui automaticamente a de outro. Ou seja, nós estamos trabalhando com os chamados projetos mutuamente excludentes ou mutuamente exclusivos, tá? Agora, quando eu posso aceitar o projeto, eu posso aceitar 2 projetos ou 3 projetos ao mesmo tempo, eu estou trabalhando com projetos chamados projetos independentes, certo? Aí depende do orçamento que a pessoa tem para fazer frente a esse investimento inicial, ok? Então, nesse caso, primeiro é calculado o VPL desse projeto aqui, vai ter um VPL X, e aqui tu vai ter um VPL deste projeto B, com base numa taxa de desconto de projeto Y, ok? E faz a comparação com base no VPL. O que tiver o maior VPL, né, vai ser o projeto escolhido, o projeto que nos trouxer o maior VPL dentre os dois, certo? Isso aqui então é quando a gente faz comparações de mais de um projeto, considerando projetos mutuamente exclusivos, certo, senhores?